Que a paz de Deus esteja conosco, que a paz do Senhor esteja conosco. Transmitamos uns aos outros as nossas melhores referências, nossos melhores sentimentos, nossa paz. Assim seja. Muito bom estarmos aqui, muito bom escolhermos dar essa parada no meio de um dia para pensar sobre nós, sobre a vida, sobre o sentido, sobre Deus. Como está a sua vida? Como estão as coisas? Você tem ido bem? Você tem ido no rumo certo? Andar sem saber para onde? Se mesmo que seja rápido, só fará você afundar mais rápido. Um cego guiando outro cego, só podem cair ambos no buraco. Então precisamos pensar a atitude, o sentido. Fundamental entendermos o movimento das nossas vidas. Porque estamos todos de alguma forma em movimento, e quando estamos em movimento, para nos avaliarmos, torna-se urgente a questão das referências. É isso que nós viemos conversar hoje. Estamos todos em movimento, ok. Mas esse movimento é para frente ou para trás? Está nos melhorando ou nos piorando? Como saber se nós estamos em movimento? Segundo a física, a questão é sempre da referência. Uma pessoa absolutamente parada na Terra poderá ser considerada em movimento, por exemplo, em relação a um outro planeta, já que a Terra gira em torno de si, em torno do Sol. Em relação a um outro planeta, ela pode ser considerada em movimento. Em relação à Lua, ela estará em movimento. Já alguém que estiver em movimento na crosta da Terra, na mesma velocidade que a Terra gira em torno de si mesma, ela poderá estar parada em relação à Terra. Tudo depende, a análise, a reflexão, o sentido, o autoconhecimento exige que nós fixemos referências. Hoje, nós temos as referências nas pessoas e em alguns temas. Por exemplo, há pessoas que querem ter mais dinheiro que qualquer outro ser na Terra, querem ser o homem mais rico da Terra. Então, você coloca o dinheiro e todas as outras pessoas. Tem pessoas que querem ser os mais ricos da família. E aí, de novo, o parâmetro é o dinheiro e o âmbito é a família. Há pessoas que querem ser a primeira da família a ter ensino superior, e aí o critério é o ensino e a família. O primeiro dos amigos a ganhar mais de 10 mil reais. Então, a referência é os amigos e o dinheiro. O primeiro dos amigos a ter um carro zero. E assim nós vamos, a ponto de terem pessoas que entram num ringue, sabendo que vão apanhar, que vão levar socos, chutes, golpes, sangrar até, mas que tem como objetivo, mesmo que apanhem muito, bater ainda mais. Isso também acontece em processos na justiça. As pessoas sabem que serão atacadas, mas atacarão ainda mais. Num casamento, às vezes, pessoas sem perceber cultivam mágoas, porque sabe que nos conflitos virão cobranças, acusações,
mágoas dos outros nos serão lançadas em rosto, então nós precisamos ter munição. Cultivamos mágoas para poder também lançar na cara das outras pessoas. Vejam só como são as coisas. Chegamos a cultivar doenças, dificuldades, mágoas, para nas guerras, nas disputas, termos munição, como se a vida fosse resumida a uma guerra. Quando você ouve dizer que alguma pessoa sofre privações para poder comprar um selo valioso para sua coleção, há pessoas que deixam quaisquer outras prioridades para comprar figurinhas da Copa do Mundo. Outros fazem de tudo para poder instalar um som poderoso no seu carro. Mesmo que o carro seja velho, mesmo que a casa esteja em dificuldade, mesmo que ele deixe de comprar roupas necessárias para ele mesmo, não interessa, nada interessa. O que interessa é ter o melhor som dentro do carro. São critérios. Critérios e âmbitos de pessoas. Pessoas querem ter vitória, querem ser sucesso, querem ser o destaque dentro de certos universos. Cada um dentro do que pode. Poucos percebem o que acontece no fundo de tudo isso. Pessoas se arriscam tanto para tirar um selfie, por exemplo, ao ar livre, na natureza, numa cachoeira, que chegam a morrer de selfie. Pessoas se arriscam tanto para ficar no padrão de beleza dominante, que chegam a morrer de cirurgia plástica. A vida, na prática, se torna menos importante do que uma postagem popular, do que uma situação de vaidade, uma situação de beleza. É muito interessante nos reality shows. O que as pessoas não fazem pela fama, nem é tanto pelo prêmio, pela fama. O maior patrimônio, o maior prêmio que alguém ganha num Big Brother pode não ser o prêmio, pode ser a posição, pode ser o capital social, a fama. Porque com aquela fama ela vai ganhar várias vezes mais dinheiro do que o prêmio. Há perdedores que se dão melhor do que vencedores. Tudo em nossa vida vai ser assim. Nós, por exemplo, ao analisar uma história, a história de um herói, já temos isso claro na nossa cultura cinematográfica, de novela. O vencedor é aquele que se dá bem no final. E se dar bem, por que critérios? Se dá bem em termos de dinheiro, em termos de poder sobre as outras pessoas. E olhem só, por esse critério, Jesus perdeu. Jesus foi um perdedor, porque ele foi colocado abaixo de criminosos, abandonado pelos parentes, pelos amigos, pelo seu povo, por aqueles que ele curou, morreu no final, absolutamente desprezado pelos seus contemporâneos, seus amigos, seus discípulos. Não é interessante isso? Como nós nos dizemos seguidores de pessoas, e não é só Jesus, João Batista, Mahatma Gandhi, Sócrates, todos eles perderam no final, foram perseguidos, injuriados, caluniados.
E nós que dizemos segui-los, buscamos exatamente o oposto. Sermos bem valorizados, sermos vitoriosos aqui na terra. Jesus, no Sermão do Monte, fala que são bem-aventurados que destina ao reino dos céus os humildes. Nós valorizamos isso? Ele diz que são bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Nós valorizamos o bem sofrer? São bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós valorizamos a mansidão? Vejam, meus amigos, quais têm sido as referências para nossas vidas, tanto em termos de pessoas, quanto em termos de valores. Essa falta de clareza é que tem feito a gente se perder. Em nome de um cargo, pessoas perdem. Em nome de uma herança, as pessoas perdem e se perdem. Em nome de uma vitória no esporte, as pessoas se derrotam. Jesus nos questiona lindamente quando ele diz: de que vos adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Nós criticamos os jovens que estão se matando na Cracolândia e que foram para as drogas em busca do prazer. Ainda que esse prazer de hoje, no dia seguinte, gere uma dor, uma angústia, uma perturbação que é a abstinência, uma ressaca no caso do álcool. Mas em todas as drogas, todas as euforias químicas geram uma crise de abstinência. No dia seguinte e na continuidade gera uma dependência. Mas muitos são aqueles que vivem para o prazer físico a qualquer custo, se matando realmente por causa disso. É urgente que nós tenhamos essa capacidade de entender que programação, que valores dirigem nossas vidas. Porque assim como um celular não vale nada, não serve para nada se não tiver nenhum programa dentro dele, nós também, a nossa utilidade, o nosso valor se dá de acordo com a nossa programação ética, com os valores, com as buscas, com o sentido que nós demos à vida. E aí surge qual é o bom sentido, qual é o mau sentido, qual é o bem, o que é o bem e o que é o mal. André Luiz, no livro Ação e Reação, fez essa pergunta para um grande instrutor e a resposta foi fantástica. Todas as pessoas querem apenas o bem, respondeu o instrutor. Disse ele, deixando de lado as teologias, as filosofias, as posições acadêmicas. Precisamos constatar que todas as pessoas querem apenas o bem. Que isso que nós chamamos de mal é querer o bem, só que num âmbito muito restrito. O criminoso quer apenas o bem. O bem de quem? Da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, dele mesmo. O corrupto quer apenas o bem. O estuprador quer apenas o prazer. Mesmo que o corrupto prejudique pessoas e prejudica, mesmo que o ladrão prejudique pessoas e prejudica, mesmo que o estuprador impinja a dor aos outros para ter prazer, todos querem apenas o bem.
num outro polo, num outro extremo, pessoas querem o bem também, mas um bem tão geral, perseguem um bem tão coletivo, que admitem com firmeza, com tranquilidade, com coragem, que eles se prejudiquem em nome do bem geral. Jesus, por exemplo, muitos perguntam por que ele foi ter um fim tão trágico. Por que ele teve que sofrer tanto? Se não tinha, claramente, como espírito de luz, nenhuma dívida do passado para cobrar. Se não tinha como expiação, se não tinha nada a provar para ninguém, não tinha prova nenhuma, por que ele precisava sofrer tanto? Ora, se um pedreiro vai ensinar o seu ajudante, se um azulejista, se um eletricista, se um mecânico, quem ensina alguém precisa exemplificar, precisa demonstrar, precisa praticar para mostrar como é. Jesus nos veio ensinar a viver bem, veio nos ensinar o amor incondicional. De que valeriam 1000 discursos, 1000 sermões, palavras lindas, se ele não praticasse, se ele não demonstrasse? Ele veio nos ensinar como lidar com a incompreensão dos familiares, por exemplo. E ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Minha mãe e meus irmãos não são regidos, não são determinados pelo sangue, mas pela afinidade espiritual. Sacrificou todas as suas possibilidades, sacrificou a sua vida para deixar uma referência ética para toda a humanidade. Então fica claro que a prática humana típica é sacrificar o bem da coletividade, sacrificar o bem mesmo das pessoas mais próximas em nome de um bem exclusivo seu, um bem que exclui todos os outros. Esse tem sido o mal da humanidade. O nosso bem, o bem egoísta, o bem exclusivo, tem sido o mal da humanidade, porque todos querendo o bem exclusivo, imagine se fosse uma pizza, todos querendo os pedaços só para si, só pode gerar fome. Não. Gera a fome em alguns e gera obesidade em outros que precisam, estão tão ansiosos por comer e por levar vantagem, por comer mais que todos, que ficam obesos. Não é um espelho, uma figura interessante para a nossa sociedade, onde alguns se estressam, infartam de tanta preocupação com bolsa de valores, com aplicações financeiras, com possibilidade de sequestros, enquanto outros adoecem por não ter as condições mínimas de sobrevivência. Não é um retrato claro da nossa sociedade? Precisamos demais avaliar agora e em todos os momentos as nossas vidas de acordo com as referências que temos cultivado. Urgente, fazer isso urgente e perceber que se nós não estamos naqueles que sacrificam o bem de qualquer um em nome do nosso bem exclusivo, esses são os terroristas, os
malvados, os perversos, os egoístas mais endurecidos, nós também estamos tão longe desses quanto estamos longe daqueles que tudo sacrificam, até a própria vida, em função do bem geral. E aí surge a pergunta fundamental: o que fazer para sair do egoísmo mais empedernido rumo ao amor mais universal, profundo e incondicional? E a prática, o caminho para isso é praticar o serviço compassivo. O pensamento empático que se coloca no lugar do outro, o sentimento que considera o lado do outro. Cada exercício que fizermos disso no casamento, no trânsito, no serviço, na família, em todos os momentos, em todas as relações, cada exercício desse, a prática de sempre considerar cada vez mais pessoas, de dialogar com os diferentes e de maneira nenhuma impor o nosso ponto de vista, mas aprender, considerar, expandir o nosso ponto de vista com a consideração de cada vez mais pontos de vista diferentes. Isso é crescer. Não apenas intelectualmente, mas afetivamente. Sermos compassivos, sermos empáticos com todos os que estão à nossa volta. Não apenas com todos os seres humanos, mas animais, vegetais, minerais. Isso é que nos expande, o serviço compassivo. Foi isso que Jesus nos ensinou a falar. Façam com os outros o que gostariam que os outros lhe fizessem. Não é um caminho maravilhoso? Não é um caminho libertador do egoísmo rumo? Claro que não nessa vida, mas rumo a esse amor incondicional, profundo e universal? Pense nisso. A cada momento pense nisso. Não se cobre uma santidade, não se cobre parecer que, como Jesus fez, mas busque sempre considerar o ponto de vista do outro, respeitar o ponto de vista do outro, buscar o benefício do ponto de vista de cada vez mais pessoas, especialmente aqueles que pensam diferente que você. Tomemos o serviço compassivo, o colocar-se ativamente no lugar do outro, como grande mecanismo de expansão e de evolução. Muito prazer em estar com vocês, Ju Passos, Maria Lúcia, Andréia Maria. André Salvatore. Andréia Maria nos fala para orar pelo Rio Grande do Norte. Estamos precisando de paz, diz ela. Realmente é um excelente tema, uma excelente sugestão. André Salvatore. Façamos isso então. Transbordemos essa diretriz de vida. Porque toda violência, todo erro é egoísmo. É querer apenas o bem para si. Todo acerto, toda correção, toda luz é considerar cada vez mais pontos de vista, considerar o bem de cada vez mais pessoas. Que o Rio Grande do Norte, que Natal, que o Nordeste todo, que o Brasil inteiro, o Rio de Janeiro, São Paulo, todos os estados desse país, todos os países desse mundo possam assumir a empatia, a compaixão, o serviço como o norte de suas vidas, para cada vez mais sairmos desse egoísmo agressivo, violento, guerreiro,
para a fraternidade compassiva, serviçal, útil. Façamo-nos fraternos e úteis uns aos outros. Muito prazer. Compartilhe esse vídeo, ajude cada vez mais pessoas a se libertarem do seu próprio ego e a avançarem para o amor próprio, para o amor ao outro, mas para o amor ao todo, acima de todas as partes. Paz e bem para todos nós. Até a próxima.